Um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero ler para o nosso devocional de hoje, no Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 22, até o versículo de número 25. Diz assim: Num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para o outro lado do lago. E então partiram. Navegando eles, Jesus adormeceu. Sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco se enchia, e eles estavam em perigo. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele se levantou, repreendeu o vento e a fúria da água, e tudo cessou, e fez-se bonança. Então lhes perguntou: Onde está a vossa fé? Eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este, que até os ventos e a água ele manda e lhe obedece? Nós começamos a falar sobre esse texto, fazer uma aplicação ele prática à vida dos cristãos, à minha vida, à tua vida. E a primeira colocação que nós fizemos é que Jesus deu uma ordem para que eles atravessassem com ele para o outro lado do lago. É bom parar e pensar que se nós não conseguimos atravessar o lago, se nós não chegarmos do outro lado, nada nós fizemos. Lógico que nós não estamos em um barco, lógico que nós não estamos dentro de um lago, mas isso aqui pode ser aplicado à nossa vida cristã, à nossa vida de fé, ao tempo em que nós passamos servindo a Deus. E eu quero deixar claro, que falei sobre isso ontem, mas eu quero deixar claro, se nós não chegarmos do outro lado, nós nada fizemos, nada alcançamos. A Bíblia Sagrada, ela continua dizendo o seguinte, que Jesus adormeceu e uma tempestade se levantou. Você sabe aqueles momentos em que nós passamos grandes dificuldades na vida? Alguns chegam a dizer que Deus não está vendo, que Deus abandonou, que Deus não está com eles. Comentamos isso ontem. Jó chegou a dizer assim, olha, quando Deus estava comigo, quando Deus cuidava de mim. Jó ele chegou num processo da sua dor tão extremo que ele via Deus num passado distante, ele não via Deus no presente. Ele não via Deus presente com ele no momento da aflição e no momento da dificuldade. É mais ou menos o que acontece. Tem hora que nós pensamos que Deus está dormindo, Ele não está vendo a nossa luta, Ele não está vendo a nossa causa. Tem hora que nós pensamos que Deus, Ele não está vendo o que está acontecendo conosco, porque parece que no momento que Ele dormiu, no momento que Ele cochilou, as dificuldades abateram sobre a nossa vida. Mas olha bem, a Bíblia diz que não dorme o guarda de Israel. Deus, ele não tem as faculdades humanas que nós temos. Deus não se cansa, Deus não se fadiga, Deus não dorme. Deus, ele não faz o que o homem faz, ele não tem as necessidades que nós temos. Algumas palavras, elas são colocadas, humanas são colocadas em referência a Deus, mas ela tem um significado figurado e não um significado real. Aqui era real. Jesus estava em carne, ele estava em corpo, e ele realmente tinha sono, ele tinha fome, ele se cansava, ele tinha sede. Nós vemos todas as referências na história de Jesus. Que se ele não fosse homem, o seu sacrifício não teria valor nenhum, porque ele como homem morreu em favor da humanidade. Mas eu quero dizer o seguinte, vamos aplicar esse sono de Jesus a um momento em que nós achamos que Deus está distante de nós. Não é nessa hora que a gente pensa que Deus está distante, que se abate sobre nós as piores dificuldades. Eu quero que você, se você estiver passando por isso na tua vida, eu quero que você acredite que Deus está com você. Deus está perto, Ele nunca te abandonou, Ele nunca deixou você de lado. E ele fala assim, navegando eles, Jesus adormeceu. Sobreveio uma tempestade de vento no lago e o barco enchia e eles estavam todos em perigo. Uma coisa que eu e você precisamos pensar, até que ponto nós temos o controle das coisas ao nosso redor? Até que ponto nós temos o controle das coisas ao nosso lado? Se você se lembra que os discípulos de Jesus, na sua maior parte, eram homens desse mar, eram homens pescadores,
Por exemplo, no mínimo você vai entender e vai lembrar que Pedro foi chamado para ser pescador de homens porque ele era um pescador. E ele foi chamado depois de uma noite em que eles não conseguiram pescar nada. E Jesus fez o milagre da pesca maravilhosa e eles pegaram tanto peixe que o barco quase afundou. Diz que depois desse fato, Pedro, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, eles largaram os barcos e seguiram a Jesus. Pelo menos esses três eram exímios pescadores. Os outros talvez já tivessem um certo convívio com o mar, mas esses três não, eles eram pescadores, eles eram homens do mar. E eles passaram por uma experiência que eles não conseguiram controlar. Olha bem, o mar agitou, eles estavam desesperados, mesmo Pedro, Tiago e João, sendo pescadores, eles estavam desesperados. O que eu quero extrair daqui para você é dizer para você que nós não temos o controle de todas as coisas que estão ao nosso redor. E às vezes nós entramos num estado de choque na vida, nós não conseguimos descansar e esperar em Deus, é porque nós queremos ter o controle de tudo, nós queremos controlar todas as pessoas que estão ao nosso redor. Isso é um erro cruel. Eu aprendi uma lição na minha vida durante os muitos anos que eu sirvo a Deus, é que nós precisamos depender de Deus e nós precisamos esperar no Senhor. O Salmo 37 ele é muito rico nisso, fala assim, confia no Senhor, espera nele. Só que quantas as pessoas que não conseguem esperar? Você não consegue esperar alguém que você quer que tenha uma solução na vida se decepcionar com seus erros para voltar e reconhecer que errou e aproximar-se de Deus, não é verdade? Você mãe, você pensa o seguinte, olha, eu preciso ter o controle total dos meus filhos, eu preciso ter o controle total dos meus filhos nas minhas mãos, eu preciso decidir por eles. Não, você não precisa decidir por eles. Existem coisas que nós ensinamos aos nossos filhos, mas eles vão ter que aprender e vão ter que descobrir. E eles só vão descobrir tendo experiências. Agora uma coisa você precisa entender, Jesus não está dormindo. Agora não, ele dormiu naquela época, hoje ele não dorme mais. Hoje ele está sentado num trono e ele contempla tudo na nossa vida, ele não está dormindo. Jesus está vendo o que está acontecendo com seus filhos, Jesus está vendo o que está acontecendo com o teu marido, Jesus está vendo o que está acontecendo com a tua esposa, Jesus está vendo o que está acontecendo com a tua igreja, Jesus está vendo o que está acontecendo com as pessoas ao seu redor, ele conhece tudo, ele sabe tudo. A grande dificuldade nossa é que nós não conseguimos esperar em Deus e depender dele. Mas olha bem, coisas que Pedro tinha o controle, o homem do mar, Pedro que Tiago e João tinham o controle, aqueles não tinham mais o controle. Eles precisavam passar o controle da situação para Jesus, eles precisavam passar o controle da situação para Deus. Eu vi um índice, já achei muito interessante, falei assim, olha, entrega o teu problema para Deus, não queira tomar de volta, não queira pegar o problema de volta, não queira tomar da mão de Deus. Porque se você pegar de volta, aí você vai ter que resolver sozinho. Mas o grande defeito dos cristãos é que eles ainda não aprenderam a confiar em Deus, até nas mínimas coisas que nós vivemos e precisamos confiar. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Precisamos aprender a colocar as coisas na mão de Deus, saber que nós não temos o controle do mundo ao nosso redor. O Salmo 37 fala assim, não te indignes por causa dos malfeitores, porque eles prosperam nos seus caminhos, mas cedos eles definharão como a erva, murcharão como a verdura. A erva, ela seca, a sua flor murcha e cai, e se foi a sua beleza. Olha bem, por que às vezes parece que o povo lá fora, o povo que não serve a Deus, prospera mais do que nós que somos cristãos? Por que às vezes parece que eles erram, eles roubam, eles mentem, eles enganam e parece que vai dar tudo certo para eles e nós que servimos a Deus, às vezes acabamos a nossa vida, vivemos uma vida todinha em dificuldade financeira, vivemos na luta e na peleja. Olha, Jesus estava no barco, mas houve tempestade. Eu quero te falar o porquê disso tudo. Porque no momento em que eu e você aceitamos a Jesus como Salvador, nós declaramos que Jesus é o Senhor da nossa vida. Não é isso que Romanos diz? Talvez você não tenha feito isso de forma verbal, devia ter feito. Você nunca esqueceu o que você disse. Vai assim, com a tua boca conversares a Cristo como Senhor, e no teu coração você crê que Deus ressuscitou dos mortos, você está salvo. Mas se eu confesso que Jesus é o Senhor, o que eu estou dizendo? Eu sou servo.
Se Ele é o Senhor, Ele que decide. Eu ando debaixo da ordem dEle. Sabe por que tem certas coisas que não dão certo na tua vida? Porque é o projeto teu. Você quer viver como antes, quando você tinha o controle de tudo na tua vida. Os discípulos provaram a experiência. Nós conhecemos o mar, nós sabemos movimentar o barco, mas nós perdemos o controle. Passaram o controle para Jesus. Não passaram? Mestre, 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 perecemos. Passaram o controle para ele, resolve o nosso problema. O que mais que eles poderiam fazer? Esperar e ver qual seria a reação do mestre. Eles nunca tinham visto isso acontecer. Jesus nunca tinha navegado. Jesus não era navegador. Jesus não tinha experiência com o mar. Fisicamente, não. Tinha como Deus, porque ele fez o mar. Mas agora o controle estava na mão de Jesus. O que ele fez? Ele só deu uma ordem para o vento e para a água. E tudo ficou na bonança. O dia que eu e você aprendemos realmente a confiar em Deus, o dia que eu e você realmente aprender a entregar as coisas para Deus e esperar o momento e a forma que Ele faz, nós vamos experimentar milagres como eles experimentaram naquele dia. Olha bem, Ele nos mandou atravessar o lago. Se nós não chegar do outro lado, nada fizemos. Os momentos que nós achamos que Deus não está presente conosco, Ele está. Porque Jesus, mesmo dormindo, Ele estava no barco. Chega um momento na nossa vida e nós precisamos ter consciência disso. Se Ele é o Senhor, Ele decide o que vai fazer, como vai fazer, a forma que vai fazer. Perdemos o controle para Deus. É Ele que manda na minha vida e na tua. É Ele que escolhe o melhor caminho para nós trilharmos. Você está disposto a aceitar isso? Você confessou Jesus como Senhor? Você disse que Ele é o Senhor da tua vida? Se você disse, se você acredita que Ele é o Senhor da tua vida, Ele vai tomar decisões. Ele vai fazer do jeito dele. Ele não vai fazer do meu jeito, do teu jeito. Lembra a decepção daquele homem Ciro que foi buscar a cura da lepra em Eliseu? Eliseu foi para onde ele mergulhar 7 vezes no Jordão. Era a forma de Deus. A forma do Ciro era que Eliseu sairia lá fora, passaria óleo, esfregaria a mão, fazia movimento sobre as feridas e elas desapareceriam. Lembra uma coisa? Quase que aquele homem perdeu um milagre. Porque não entendeu que Deus é o Senhor e Ele faz as coisas do jeito dele. Se fosse eu e você no barco com os discípulos, nós ia falar, puxa as velas, faz isso, joga as coisas fora. Seriam os meios humanos de resolver o problema. Jesus não. Deus não. Ele é Deus. E os meios de Deus é dar ordem para a tua tempestade parar. Os meios de Deus é fazer com que a tua tempestade pare por um passe de milagre, por uma ação milagrosa. Olhe bem. Nós estamos atravessando o lago. Tem tempestade. E nós perdemos o controle para Deus, porque agora Ele controla a nossa vida. É do jeito que Ele quer. Não é mais do jeito que nós queremos. Precisamos ter sensibilidade para que nós possamos entender a vontade e o propósito de Deus na nossa vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.